Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos maravilhosos. Espero que vocês realmente estejam bem, viu? Porque essa quarentena já tá dando demais. Mas tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Jonathan. Pra quem me conhece, meu nome é Jonathan, tá bom? Sou professor do Pré-Absoluto Barreiro, tá bom? Trabalho lá com o Cefet e o Enem. Em especial o Enem, tanto na álgebra quanto a geometria. Mas hoje nós vamos ter uma aulinha sensacional, viu? De triângulos. Basicamente a gente vai entender como que funcionam os triângulos, tá bom? Como que faz para a gente ter certeza que está de frente de um triângulo, como que a gente classifica esses triângulos e no finalzinho uma consequência bacana do que o Teorema de Tales traz para nós, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa importante que a gente tem que entender nessa aula de hoje é o seguinte. Quando eu falo de triângulos, o próprio nome já diz, né? A gente está falando de três ângulos. Mas a ideia é a seguinte, para eu ter três ângulos, digamos assim, de certa forma, conectados, eu vou ter três lados, beleza? E três ângulos. A característica principal de qualquer triângulo, quando a gente fala de triângulo, é realmente essa. É eu ter três lados e três ângulos. Só que começa a ter algumas coisinhas. Por exemplo, a maioria de vocês, com certeza, eu acho que assim, lá no nono ano, todo mundo vê Teorema de Pitágoras. Todo mundo vê. Até porque no nono ano é o calor da equação de segundo grau. E as formas de usar Pitágoras e cair uma equação de segundo grau são maravilhosamente legais. Beleza? Só que é o seguinte, gente. Lá você tem certeza de uma coisa. Que coisa que é essa? Que o maior lado de qualquer triângulo retângulo, porque quando a gente fala de Pitágoras a gente aplica o triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. Você tem certeza disso? Mas às vezes isso não é claro para você. Como assim às vezes isso não é claro para você? Por que eu estou falando que o maior lado é a hipotenusa? Porque pensa, o triângulo dentro dele ele tem uma soma de ângulos, claro. Né? Ele vai ter que a soma de seus ângulos é igual a 180 graus. E eu acho que o mais importante é você entender uma coisa. Se a soma é 180, pensa comigo. Aqui, né, lá no triângulo retângulo, 90 graus, certo? Esse aqui já tem 90 graus. Quando o triângulo fecha bonitinho, ó. Tampar minha cara aqui, né? Porque vocês têm que ver minha cara. Quando o triângulo fecha bonitinho, você concorda que esse ângulo daqui, que forma da minha mão, com esse pincel azul, e o ângulo que forma da minha mão com o pincel preto, já que a soma é 180, eu já tenho 90 aqui embaixo. Sobrou 90 para os dois, certo? Então a soma dos dois tem que ser 90 graus. Pensando, chutando por alto. Tipo assim, aqui 40, aqui 50. Então pensa, gente. O maior ângulo desse triângulo não é o ângulo de 90 graus. Eu falei para você chutar 50 aqui 40. Então 50 com 40, 90. Mais o 90 que tem aqui, ó. Você tem que entender uma coisinha. Por que a hipotenusa, essa hipotenusa aqui, vai ser o maior lado? Porque ela está na frente do maior ângulo. Mas às vezes isso não faz sentido para vocês. Por que não faz sentido para vocês? Tá vendo aqui, ó, os dois pincéis. Se eu tenho aqui, ó, essa inclinação, tá vendo essa inclinação? Aqui você não tem triângulo. Concorda comigo que você não está enxergando triângulo aqui? Essa inclinação tem um ângulozinho aqui, ó. O ângulozinho faz essa beiguinha aqui que vocês gostam de ver, essa beiguinha. Quando eu vou fechar um triângulo, eu vou usar o meu dedo aqui, ó, tá vendo? Agora você tá vendo um triângulo. Só que pensa, gente, o meu dedo, pega o dedo, menino. O meu dedo é menor que o canetão, não é? Vou te deixar medir aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra você ver. O meu dedo é menor que o canetão. Se o meu dedo é menor que o canetão, eu posso falar que esse triângulo que eu estou formando, pelo que você acabou de ver, o meu dedo é o menor lado desse triângulo, não é? Por que o meu dedo é o menor lado? Pensa, gente. A abertura entre esses dois lados é pequena, por isso que o ângulozinho é pequenininho. Se esse ângulozinho é pequenininho e a abertura é pequena, para eu fechar um triângulo, vai ser um lado pequeno aqui na frente. Agora pensa. Se eu aumento essa abertura, olha só. Se eu aumento essa abertura, tá vendo que eu aumentei o ângulo? Vou até mudar a posição para vocês. Tá vendo que eu aumentei o ângulo? Quando eu aumento o ângulo, se o ângulo que está aqui é grande demais, o lado que vai vir lá na frente dele também vai ser grande demais aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Observa, ângulo grande,
lado na frente grande, reduzir a abertura, ângulo pequeno, lado na frente dele, pequeno. Deu para entender essa ideia? Então olha que recadinho importante. O maior lado é oposto ao maior ângulo. Aqui era para ter 2 pontos, mas eu esqueci de botar, beleza? Então, ó, o maior lado é oposto ao maior ângulo. Então, se o maior é oposto ao maior ângulo, o menor lado é oposto ao menor ângulo. Claro isso, não é? Então é o seguinte. Coisas importantes. Como assim coisas importantes? Arruma minha seta. Ó, aqui eu coloquei o segundo tópico desse momento como a condição de existência. Condição de existência. O que vocês têm que entender, gente? Às vezes essas 3 coisinhas, né? Essa frasezinha, condição de existência, deixa vocês um pouco, digamos assim, sem entender do que a gente está falando. Muitos alunos têm na cabeça uma coisa. Ah, para eu formar triângulo, 3 lados, deu 3 lados, 3 ângulos, formou triângulo, acabou. Não, gente, tem que tomar cuidado, viu? Por que tem que tomar cuidado? Eu posso pegar, por exemplo, um segmento de 2 metros, um segmento do tamanho do canetão, e assim, vou até medir para vocês aqui, ó. Minha reguinha maravilhosa, que alguns já conhecem. O zero tá aqui embaixo. Vamos ver se dá pra ver. Dá pra ver. O canetão tá indo no 12 centímetros. Então pensa. Um segmento de 2 metros. Um segmento de 12 centímetros. Se eu pegar esse segmento da régua aqui, que é 52 centímetros, vai formar triângulo? Pensa comigo. 12 centímetros. Aqui, ó. Imagina aqui. Só pensa. Pensa aqui, ó. 12 centímetros, ó. 12 centímetros. Se eu ir fechando aqui, eu vou diminuindo o tamanho do lado. Se eu ir abrindo aqui, eu vou aumentando o tamanho do terceiro lado. Quando a gente faz isso, muitos de vocês começam a ter dúvida. Por quê? Pensa só. Eu estou preocupado só com essa medida aqui, ó. O meu braço, ele não chega lá naquele canetão, tá vendo? E aí, se eu aumentar, que é o que tem esquisito, gente, meu Deus do céu. Se eu aumento isso aqui, fica até confuso, mas qual que é a ideia? Não, presta atenção, tá? Você viu que eu fiz uma baguncinha aqui? Piorei mais a sua cabeça. Mas o que você tem que entender? Não é, de hipótese nenhuma, tá? Não é quaisquer 3 lados que eu vou ter certeza que eu vou formar triângulo, beleza? O que eu tenho que entender, que é o mais claro? Eu tenho que entender o seguinte, gente. A condição de existência vai me falar sobre um terceiro lado do triângulo. Por quê? Porque sempre eu te dou 2 lados, eu te dou a medida de 2 lados. O terceiro tem que tomar muito cuidado. E o que eu fiz propositalmente? Muitos de vocês conhecem um tal triângulo 6, 8, 10. 6, 8 e X. Não quer dizer, presta atenção nisso, não quer dizer que esse X é 10, tá bom? E eu sei que vocês estão dando para falar que o X é 10. Eu não posso afirmar isso por um detalhe, porque esse triângulo não é retângulo, ok? Então temos que tomar cuidado. Nós temos 3 ângulos, não temos a medida de nenhum deles. Então o que eu tenho que enxergar e eu tenho que entender, para não fugir do meu conhecimento? Tem que entender uma coisinha. Que coisinha que é essa? Esse X aqui, esse terceiro lado, ele sempre vai estar entre a subtração e a soma dos 2 lados. Como assim, professor? Presta atenção, gente. Quando eu falo dessa condição de existência, a gente costuma até falar o seguinte, que o X está entre a subtração e entre a soma dos 2 lados. O que eu vou fazer? Pensa comigo. Eu vou medir o meu dedão. Vou medir o meu dedão. É uma forma prática só de você entender um detalhe. Que isso é uma coisa que assim, vocês não podem errar, tá bom? Mas pensa, vou medir o meu dedão. Comprimento meu dedão aqui, ó. Tem a régua aqui bonitinho. Vou colocar aqui. Aqui tá o 0. Meu dedão tem um comprimento de 5 centímetros. Olha lá, tá vendo? 5 centímetros. Faz sentido eu chegar para vocês e falar, gente, o meu dedão mede menos 5 centímetros.
Faz sentido na sua cabeça eu ter uma medida de alguma coisa negativa? Não. Na geometria também não faz sentido, graças a Deus, né? Porque tudo já vem na nossa vida para complicar. Pelo menos a geometria é sensata. Como assim a geometria é sensata? Eu nunca, presta atenção, eu nunca vou ter medida de lado de qualquer figura negativa. Então, se você se deparar com situações, porque isso pode acontecer, igual eu comentei no comecinho. Se a gente tem triângulo retângulo, tá? E esse triângulo retângulo, eu achei lá uma equação de segundo grau. Uma raiz negativa, outra positiva. O que a gente sempre faz? Desconsidera a raiz negativa. Por quê? Porque não existe lado negativo, ok? Só que é o seguinte, aqui, o que eu vou pensar, gente? Se eu fizer 6 menos 8, vai dar menos 2. Faz sentido eu pensar que o lado do meu triângulo pode ser menos 1? Não faz sentido. Então, por que eu falei esse passo do negativo? Porque quando eu for fazer a subtração, eu sempre vou fazer o maior lado que ele te deu menos o menor. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Observa. Subtração. Eu vou fazer, ó, vou até colocar entre parênteses aqui em cima. 8 menos 6. E a soma eu vou fazer 8 mais 6. Então, o que significa essa condição de existência? Significa o seguinte. Quanto que é 8 menos 6? 2. Quanto que é 8 mais 6? 14. Então, observa. Isso aqui que eu cheguei, tá? 2 menor que x menor que 14. Muitas pessoas têm dificuldade de entender essa notação, digamos assim, né? Não precisa ter medo, não. É só para te falar uma coisa. Sempre quando você vê o mesmo sinal, tá? E geralmente é sinal menor, eu tô falando que o x, que é esse lado, o valor dele está entre 2 e 14. O que é estar entre 2 e 14? Pode ser 2,5, pode ser 3, 3,1, 7, pode ser qualquer valor entre 2 e 14. Agora, eu vou chamar a sua atenção para um detalhe. Eu não falei que pode ser igual. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá só 2 menor que x menor que 14. Não falei em momento nenhum que pode ser igual. E realmente não pode ser igual, tá? Então você tem que lembrar o seguinte. X está entre 2 e 14. Eu vou até colocar aqui uma setinha para vocês, tá? E vou escrever isso. É importante a gente entender essa notação, tá bom? Então aqui, ó, x está entre 2 e 14. Tranquilo? Então pode ser qualquer número. E quando eu falo qualquer número, não se prenda a números bonitinhos, números inteiros, naturais, não, tá? Pode pegar número quebrado, pode ser tipo assim, uma fração, 7 meios. Professor, 7 meios, você tá zoando, né? Não, gente, porque a prova pode te dar um número feio. Você tem que entender esse número feio. 7 meios é 3,5. Não é 7 dividido por 2? Bacana? Então, o que você tem que entender? Qualquer número que está entre 2 e 14 vale, beleza? E aí, olha aqui embaixo uma coisa importante. Que coisa importante que é essa? Eu falei que tem 3 lados, 3 ângulos. Falei da condição de existência, agora eu vou falar de um negocinho que ele é muito simples. Sabe o que é muito simples? É muito simples, sério mesmo. É a coisa mais simples, é tipo assim, 2 mais 1, 3. Vocês vão entender perfeitamente. Só que o meu problema, não falo o meu problema, mas o que vocês vão enfrentar. Quando que eu vou usar isso? Quando que eu vou saber que eu vou usar isso? Pois é, as questões não são muito receitinha certa para se seguir, não. Mas eu posso te falar uma coisa, a questão falou de ângulo, pode usar. A questão não falou de ângulo, sai fora. Sai fora, esquece isso, você não vai precisar, tá bom? Mas vem cá comigo uma coisa muito importante. Teorema do ângulo externo. Vocês viram que eu coloquei ângulos ali em cima, não viram? Então, daqui a um tempinho eu vou te mostrar por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Mas agora, eu preciso que você entenda uma coisinha. Aceita só que é 180, tá bom? O que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, gente. Vou falar que esse ângulo aqui, ele mede uns 60 graus. E que esse aqui mede 80 graus. Para fazer companhia com o 6 e o 8 que já tá ali. Beleza? Qual que é o valor desse ângulo aqui? Posso chamá-lo de x? Posso, mas já chamei de x alguma coisa aqui, não vou chamar de x. Por ser ângulo, vou chamar de alfa. Presta atenção. Eu vou usar aquele triângulo lá de cima só para te explicar uma coisinha básica. Beleza?
que é o que vai ser o teorema do ângulo externo. E que assim, o que vai acontecer ali, gente, não é coincidência, acontece em qualquer triângulo, tá? Vem cá, olha uma coisinha bem fácil. Primeira coisa que eu tenho que entender é o que é esse negocinho aqui, ó, ângulo externo, tá? Se você já viu polígono, você tem uma facilidade a mais de entender o que é esse danado desse ângulo externo. Mas se você ainda não viu, é a mesma coisa, só que lá, como tem mais lados, você vai traçar mais ângulos externos. Gente, vou pegar um lado do triângulo, um lado qualquer. Pode ser esse ou esse. Por quê? Porque eu estou falando do ângulo alfa, não é? Então aqui, ó. Qual que é o ângulo externo do ângulo alfa? Deixa eu descer esse C aqui para não atrapalhar a gente. Esse é o C, ó. O ângulo externo do ângulo alfa, presta atenção. Eu sempre prolongo um dos lados, beleza? Se eu quero enxergar o meu ângulo externo, eu tenho que prolongar o lado. Por quê? Qual que é a ideia que a gente tem de ângulo externo? Está dentro, o resto está fora, é ângulo externo. Não é assim que funciona a sua cabeça? Mas não é assim na prática, beleza? O que você tem que verificar e tem que enxergar muito bem, meu querido? Olha só. Esse ângulo está dentro do triângulo interno. Para eu achar o ângulo externo, eu prolongo qualquer um dos lados e o ângulo formado entre um lado e essa prolongação é o que eu vou chamar de ângulo externo, beleza? Então presta atenção, aqui é o ângulo externo, aqui é o ângulo interno. Você é muito inteligente. Eu te falei que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, então você vai fazer a conta. 60 mais 80, 60 mais 80, você concorda comigo que é 140? Concorda? Se você concorda, você está certo, beleza? Então aqui, ó, 60 mais 80, 140. Pensa comigo. Tudo aqui é 180. Tudo é 180. Então, quanto que falta nesse alfa para eu poder chegar no 180 se eu já tenho 140 aqui? Vocês concordam comigo que falta 40 graus? Se falta 40 graus, olha que lindo e olha que legal, velho. Que legal. Aqui é 40 graus, certo? Na sua visão, você está vendo uma coisa muito importante do ângulo interno com o ângulo externo, certo? Que coisa importante que é essa? Os dois juntinhos aqui, ó, estão formando 180 graus, não estão? Então, na sua visão, o que você tem que enxergar? Olha só. Você tem que enxergar na sua visão que o ângulo externo é o tanto que falta desse ângulo para chegar no 180, não é? Então, olha que fórmula. Na verdade, não é uma fórmula. É meio que assim. É constatação. Você está vendo isso. Você está vendo que o alfa mais o ângulo externo é 180 graus, não tá? Então, aqui, ó, vou puxar uma setinha aqui na frente para falar sobre esse fato. Ó. Alfa mais ângulo externo é igual a 180 graus. Certo? Se você entendeu isso, pensa. O meu alfa é quanto? 40. 40 graus. Mais o ângulo externo tem que dar 180 graus. Agora, gente, eu sei que vocês gostam de fazer conta, tá? Na verdade, não é que vocês gostam, vocês já são acostumados a fazer conta. Mas tenta evitar. Só entende o que está escrito ali. 40 mais que valor que dá 180? 40 mais quem que dá 180? 40 mais 140, concorda? Então, o que acontece? Esse ângulo externo aqui, o valor dele só pode ser 140 graus. Então, aqui, ó, eu sei que ele é 140 graus. Se eu sei que ele é 140 graus, pensa uma coisinha. Vou refrescar a sua memória. Como assim refrescar a sua memória? Foca aqui. Olha isso aqui, 60, tá vendo? Olha isso aqui, 80, tá vendo? Gente, ângulo externo, 140. Quanto que é 60 mais 80? 60 mais 80 não é 140? Então, o que você tem que ver e enxergar? Você tem que ver e enxergar aqui. A soma dos dois ângulos internos é igual ao ângulo externo. Sério. Beleza? Então, o que acontece? O que eu tenho que te mostrar
de forma que você nunca vai esquecer. Eu tenho que te mostrar o seguinte, que o ângulo externo, que foi aquele AE ali, ó, ele vai ser igual ao ângulo B mais o ângulo A. Beleza? Então, o que você tem que entender? Tem uma frasezinha que ela acaba confundindo vocês. Por quê? Se você lembrar que ângulo adjacente é o ângulo que está um do lado do outro, a frasezinha ela é assim. O ângulo externo de um triângulo, tá? Se você quiser copiar, eu vou falar até devagar para você copiar. O ângulo externo de um triângulo corresponde à soma dos outros dois não adjacentes a ele. Como assim? Pensa. O ângulo externo é adjacente com alfa. Então, os outros únicos ângulos que não é adjacente a ele é o 60 e 80. Beleza? Se você quiser escrever isso aí, bacana. Mas olha lá. Então, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois não adjacentes a ele. Deu para entender até aqui? Então, o que a gente tem que entender? Por que eu fiz com valores? Para mim faz muito mais sentido que você entenda com valor do que com a letra. Entendeu? No finalzinho a gente generaliza com a letra. Mas se você conseguiu verificar e fez sentido na sua cabeça que esse ângulo externo é a soma dos outros dois que você tem, acabou. É isso que eu preciso que você entenda, beleza? Então vamos para a próxima parte, que é a definição de cada triângulozinho bonitinho. Então, vamos lá para a segunda parte? Seguinte, gente. Coisas importantes que nós devemos saber. Por que que todo triângulo tem a soma de seus ângulos internos igual a 180? Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Isso aqui é um triângulo. Olha, você vê bonitinho aí na sua frente. O que acontece? Que é importante você saber. Ele até se aproxima muito desse aqui. Se aproxima, não é igual, tá? Para vocês verem o seguinte, coisas importantes. Eu pus de cores aqui porque fica mais interessante de mostrar, tá? Eu sei o valor desse ângulo de azul? Não sei, tanto que eu nem coloquei ele para vocês. Eu sei o valor desse ângulo de vermelho? Não sei, porque eu não coloquei ele para vocês. Sei o valor desse ângulo de verde? Também não sei. Mas eu sei que a soma deles tem que dar 180. Mas como que eu vou fazer isso? Simples, assim, ó. Para vocês, ó, para vocês, ó. Rasgou, menino. Rasgou. Olha aqui, ó. Ó. Rasgou. Tem 3 ângulos. Observa. Vamos ver se vai dar bonitinho. Olha. Olha isso, cara. Olha aí. Ó. Tinha que cair, né, velho? Tinha que cair. E por último, mas não menos importante, deixa eu encaixar o negócio certo aqui, porque não entrou. Isso. Olha que chique, velho. O que vocês conseguem observar aqui? Que a soma dos ângulos é 180 graus. Observa que eu fiz um triângulo qualquer, só para vocês verem que isso sempre dá certo, beleza? Então vamos para o que interessa. Quando a gente vai classificar os triângulos, temos 2 situações. A primeira com relação aos lados, tá? E a segunda com relação aos ângulos. Então o que é importante de vocês entender? Que eu coloquei aqui, ó. Quando eu falo dos lados, eu fiz cada lado de uma cor diferente para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então observe o seguinte. Esse triângulo aqui, ele tem 3 lados diferentes. Um lado é azul, um lado é verde, um lado é preto. Beleza? E o que acontece? Quando eu falo dos lados, gente, eu estou principalmente falando das medidas. Então o que vai acontecer aqui nesse caso? AB, tá vendo? Segmento AB. AB é diferente de AC, que é diferente
de BC ou CB. Beleza? Então, olha só. O que acontece nesse momento? Acontece que quando eu tenho as medidas de todos os lados diferentes, beleza? Esse triângulo tem um nome. Que nome que é esse? Triângulo escaleno. Não é aquele que escala leno, pelo amor de Deus, tá? Quando isso aqui acontece, ó, a característica é que esse triângulo se chama triângulo escaleno. Beleza? Todos os lados diferentes. E como a gente falou há um tempinho atrás, né? Cada ângulo tem responsabilidade com o lado na frente dele. Então, se eu tenho 3 lados diferentes, eu também vou ter 3 ângulos diferentes, beleza? Isso é importante saber. Então, aqui, ó. Feito isso, 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Eu tenho que entender aqui embaixo, olha só que lindo. Fugir muito do tradicional. Por que eu fugi muito do tradicional? Porque esse triângulo aqui, o que as pessoas gostam de falar dele? Gosta de falar que ele tem uma base e 2 lados congruentes ou 2 lados iguais, tá? Lembrando que congruente significa a mesma medida, não significa igual, ok? Então, o que acontece? Eu sei que muitos vão parar nesse momento e vão pensar assim, mesma medida igual para mim é a mesma coisa. Gente, olha aqui. Um é verde e outro é azul. Eles não são iguais. Um é verde e outro é azul, por isso eles não são iguais. Mas a medida deles é a mesma, beleza? As medidas do canetão verde são as mesmas medidas do canetão azul, porém eles têm cores diferentes. E isso é ser congruente, ok? Então, olha só, coisinhas importantes. Muitos de vocês já devem ter percebido, né? Então, aqui, ó, como aqui é azul e aqui é azul, esses 2 lados têm a mesma medida. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que aqui BC é congruente a AB. E aí, o que é importante a gente saber? Se eu tenho 2 lados congruentes, eu tenho 2 ângulos congruentes. Então, o que é importante? Olha só. Esse ângulo vermelhinho que eu estou fazendo aqui, ele está na frente de um lado azul, tá? Esse outro ângulo vermelhinho que eu estou fazendo aqui, também está na frente de outro lado azul. Então, o que significa? Que esses ângulos são congruentes. Ah, professor, como que eu vou saber qual que é o ângulo diferente? Simples. Qual que é o único lado diferente? Esse. Então, esse ângulo aqui é o ângulo diferente. Então, se você marcou o ângulo diferente, os outros 2 só podem ser congruentes. Bacana? Então, é o seguinte, gente. Todo triângulo que possui 2 lados congruentes, tá? Observa aqui. Eu não falei que o triângulo possui 2 lados congruentes e um diferente. Isso não é definição. A definição para ele é só possuir 2 lados congruentes. Todo triângulo que possui 2 lados congruentes se chama triângulo isósceles. Beleza? Ó, triângulo isósceles. Tranquilo? E aí vamos para frente. Esse aqui. Todo azulzinho, tá vendo? Todo azulzinho. Por que será que ele tá todo azulzinho? Porque todos os seus lados são congruentes. E aí, o que é importante de você saber? Olha só. Esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. O que é importante de você saber? Então, meu amorzinho, é importante você saber que esse triângulo dá muito trabalho. Ele tem muitas coisas importantes, tá? Esse aqui e esse aqui, ó. São os 2 mais importantes. Triângulo equilátero e triângulo retângulo. Ele dá muito trabalho por quê? Porque gera muita coisa em torno dele, tá? E aí, o que você tem que entender? Você tem que entender que triângulo equilátero possui 3 lados congruentes e 3 ângulos congruentes. Então, falando dos ângulos primeiro, se ele tem 3 lados congruentes, você já sabe que ele vai ter 3 ângulos congruentes, certo? Então, para ficar mais fácil o nosso trabalho, para eu falar desses ângulos, a gente já sabe que a conta para chegar no valor desses ângulos é 180 sobre 3. E quanto que é 180 sobre 3? 60 graus, que é o que vai estar aqui, ó.
Então aqui mede 60, aqui mede 60 e aqui mede 60. O que é importante saber, gente? É importante saber que o lado AB é congruente com o lado BC, que é congruente com o lado AC. Bacana? Então o que vai acontecer? Olha só, todos os lados congruentes. Esse triângulo se chama triângulo equilátero. Beleza? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Triângulo equilátero. Eita, caguei o negócio aqui, ó. Triângulo equilátero. Bacana, bacana, bacana? Então, o que você tem que entender? Coisinha importante, tá bom? Bem importante. Isso aqui, ó, eu só falo que um triângulo é escaleno se os três lados tiverem medidas diferentes. Isósceles, 2 lados congruentes. Equilátero, 3 lados congruentes. Viu que eu só falei de lado? Então, agora indo para esse canto de cá, eu vou começar a reparar o quê? Que eu vou preocupar com o ângulo. Só a medida do ângulo me dá nome para esse triângulo. Então, olha só. Quando eu falo dos ângulos, aqui é alfa, aqui beta, aqui gama. Eu coloquei que alfa, beta e gama, ambos, são menores que 90. Eu poderia ter colocado ali, gente, um triângulo que tem, sei lá, aquele que a gente começou a aula, 60, 80 e 40. Poderia colocar ele? Poderia, de boa. Ele vai ter a mesma propriedade aqui. Aqui só me interessa uma coisa. Falar que todos os ângulos são menores que 90 graus, ok? Ai, meu Deus do céu, não é corona, tá bom? Todos os ângulos são menores que 90 graus. Se todos os ângulos são menores que 90 graus, então aqui, ó, atenção, vou colocar aqui embaixo dele, ó. Todos os ângulos, que é o que está escrito lá em cima, tá bom? Menores que 90 graus. Que 90 graus. Quando eu tenho todos os ângulos menores que 90 graus, eu falo que esses ângulos são agudos. Lembra dessa definição? Pois é. E aí, a partir dessa palavra agudos, eu falo que esse triângulo se chama acutângulo, beleza? Que vem da palavra agudo. Então, a primeira coisa importante aqui, através dessa característica, eu falo que esse triângulo é um acutângulo. Beleza? Então, feito isso, a gente vai pro próximo, que é bem conhecido de vocês. Eu tenho certeza que vocês conhecem ele. Por mais que você possa ter uma relação de ódio com ele, você conhece ele. Então, o que é importante? Olha aqui. Quando eu falo desse triângulo retângulo, né? Que eu já não preciso nem falar a principal característica dele, que é o que está de verde ali. Esse triângulo, ele possui um ângulo reto. Então, vou até colocar aqui na frente, ó. Vou colocar de verde mesmo, para seguir o padrão. Ele possui um ângulo reto. Um ângulo reto. Que para você que ainda não notou, é esse daqui. Beleza? Esse é o ângulo reto. Então, o que acontece? Se ele possui um ângulo reto, a principal característica dele é se chamar triângulo retângulo. Certo? Então, isso aqui, ó. Isso aqui faz eu chamá-lo de triângulo retângulo. Então, o que acontece? Nesse caso, triângulo retângulo só se chama retângulo porque ele tem um ângulo, ângulo de 90 graus. Não consegue ter outro, beleza? Por quê? 90 mais 90 é 180. Então, a gente já sabe que o total é 180, certo? Então, feito isso, só falta esse daqui. Observe, gente. Olha a abertura. Olha que abertura grande. Se a abertura é uma abertura grande, o que você tem que entender? Esse ângulo provavelmente é maior que 90. Por que eu sei que ele é maior que 90? Você já tem uma referência. A referência do 90 graus tá ali assim para você, não tá? Se ela tá ali assim para você, o que você vai ver? Se passou isso aqui,
o ângulo é maior que 90. Se o meu ângulo é maior que 90, presta atenção. Esse ângulo aqui só pode ser um ângulo que a gente chamou lá atrás de obtuso. Então, olha aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de x mesmo. Tá bom que já usei a letra grega lá em cima? Então, aqui, ó. Se x for maior que 90 graus, eu sei que esse ângulo é um ângulo obtuso. Se ele é um ângulo obtuso, o nome do triângulo vai ser obtusângulo. Então, aqui, ó. A característica disso daqui traz para nós que esse triângulo é um obtusângulo. Bacana? Deu para entender isso? Deu para entender? Então, beleza. O que a gente tem que entender com essa aula toda? Tá? Essa base de triângulo, não adianta eu chegar para vocês e... Vocês precisam saber disso. O próximo tópico que a gente vai ver é só para divertir um pouquinho essa aula, porque é importante, tá? Que é a semelhança de triângulos. Vou mostrar para vocês um jeito bem simples, mas bem simples mesmo, que é uma coisa que demora no máximo assim 5 minutos e vocês vão ficar pasmos, mas tudo bem. Vamos pro próximo. Então, meus queridos, vamos lá? Última parte da aula, tá bom? O que a gente tem que entender? Quando a gente fala de semelhança de triângulos, tá aqui para vocês. As coisas mais importantes são eu perceber que para acontecer uma semelhança de triângulos, eu tenho que ter proporção. E para eu ter que encarar uma proporção, tem uma condição. Os ângulos dos triângulos que eu estou comparando, tá bom? Eles devem ser iguais ou congruentes, tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Nesse caso, gente, nós temos que entender uma coisa única. Que coisa que é essa? Os ângulos que eu coloquei de verde têm mesma medida. Os de preto, mesma medida. Os de vermelho, mesma medida. Então aqui, ó. O que é legal? Esses ângulos vão servir de referência para vocês. Como assim referência para vocês? Nesse caso, a referência aqui observa. Eu vou sempre pegar o lado que está na frente daquele ângulo que eu estou chamando de referência. Então acaba que o que eu acabei de falar foi o seguinte. Semelhança de triângulos vai ser proporção entre os lados desses ângulos, ok? Os lados desses triângulos. Você viu lá em Teorema de Tales, proporção entre segmentos, não é? Gente, aqui é a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Então, o que eu quero que você entenda? Presta atenção. Eu vou pegar aqui, primeiramente, o ângulo verde. Então, qual que é o lado que está na frente desse ângulo verde? O lado que está na frente desse ângulo verde é o lado BC. Só que eu vou comparar lá no triângulo menor. Tá vendo? O lado na frente do triângulo menor é o EF. Então aqui, ó, vamos firmar um combinado? Que combinado que é esse, ó? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Coraçãozinho para vocês, tá bom? Coraçãozinho, vamos firmar o combinado. O grande em cima e o pequeno embaixo. Tranquilo? Então o que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui, triângulo grande em cima, triângulo pequeno embaixo. Então, olha só. O que vai acontecer? Qual que é o triângulo grande? Para você é esse, o pequeno também é esse. Então, o lado do triângulo grande, BC, o lado do triângulo pequeno é F. Como que eu vou fazer a minha proporção? Então, BC sobre F. Tranquilo? Formei uma fração que gera proporção. Agora eu vou comparar outro ângulo. Vou comparar o ângulo preto. Quem que está na frente do ângulo preto no grandão? O segmento AC. Quem que está na frente do ângulo preto no pequeno? O segmento DF. Então o que eu tenho que verificar aqui é o seguinte. Grande em cima, AC em cima, DF embaixo. Então presta atenção, ó. AC em cima, DF embaixo. E por fim, mas não menos importante, né? Você vai pensar no seguinte. Tá vendo aqui, ó? Segmento. Ó, segmento não, perdão. Ângulo vermelho. Quem que é o segmento que está na frente do ângulo vermelho? O único que não tem seta é o AB, tá vendo? Então aqui, ó, vermelho, grandão, AB, vermelho pequenininho, é D, ó, DE. Então o que eu vou fazer?
aqui AB sobre DE. O que eu acho legal de quando a gente observa isso? Quando a gente vê semelhança na escola, a gente pega só duas frações, não é? Uma delas eu quero descobrir, um termo ali eu quero descobrir, que eu vou chamar de x, multiplica cruzado, resolveu o meu problema. Ok, tranquilo até aí. Mas não é esse o meu foco. Como assim não é esse o meu foco? O que eu preciso que vocês entendam, gente? Eu preciso que vocês entendam o seguinte. Eu não chamei isso aqui de proporção? Se eu chamei isso aqui de proporção, eu tenho que tomar muito cuidado. Por que eu tenho que tomar muito cuidado? Porque toda proporção tem uma constante. Como assim uma constante? Constante de proporcionalidade gera proporção. Então, o que acontece? Isso tudo aqui é igual a 1K. Beleza? 1K que eu estou chamando de constante. E aí, todo mundo chega para mim e fala assim, mas por que você faz isso? Porque aquele K é o que não permite você fazer conta. Como assim não permite você fazer conta? Presta atenção, o que vai acontecer. Gente, quando eu tenho, tá bom? Essa estrutura de semelhança de triângulos, para eu não fazer muita conta, eu sempre vou descobrir a minha constante. De um jeitinho fácil que eu vou mostrar no exemplo logo aqui embaixo. Quando eu saio do triângulo pequeno para o triângulo grande, tá bom? Triângulo pequeno para o triângulo grande, eu sempre multiplico pela constante. Agora, quando eu saio do grande pro pequeno, qual que é o caminho inverso da multiplicação, gente? Com certeza é a divisão. Então, o que acontece? Do grande pro pequeno, eu divido pela constante. Então, o que você tem que entender, que é o mais importante nesse momento? Pequeno para o grandão, multiplica. Até que, ó, pensa. Esse lado vezes a constante vai dar esse lado no grandão. Esse ladinho vezes a constante vai dar esse ladão no grandão. Por isso que eu tenho que ter referência nos ângulos. Então, olha aqui embaixo agora. O que eu vou fazer? Aqui temos uma árvore, aqui temos um poste. Até porque eu não vou pegar aqui dois triângulos e falar, se vira. Não, nem não vai ter triângulo. Vai ter problema para você interpretar. Então, observa uma coisa. Quando eles formam 60 graus, a distância aqui, ó, eu vou falar para vocês. Tá bom? A distância até o centro da árvore aqui é de 12 metros. Ao mesmo tempo que a distância aqui é de 2 metros. Então, se o meu poste ele tem uma altura de 6 metros, qual vai ser a altura da árvore? Ah, professor, mas não tem o terceiro lado ali. Porque não precisa. Eu não preciso do terceiro lado para achar a altura da árvore. Pensa. Só quero que você entenda uma coisa. A altura. Tomar muito cuidado porque a prova não vai te contar isso. Presta atenção aqui. Altura. Quando você vai medir sua altura no médico, geralmente você vai e sobe em cima de uma balança que tem um negocinho que bate aqui na sua cabeça para medir sua altura. Geralmente você tá assim, ó. Aí quando o médico vai medir sua altura, ele faz 5 assim, ó. Te deixa perpendicular. Ou seja, a altura tem que formar 90 graus com o chão. Sempre, tá? A altura sempre forma 90 graus com o chão. Então o que você vai pensar agora? Aqui é 90. Aqui também é 90. Então tem 90, 60, 90, 60. Falta quanto para dar 180 nesses triângulos? 30 graus. E 30 graus. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar. Se os ângulos são iguais. Os ângulos foram iguais? Então, esses dois triângulos são semelhantes. Aí eu vou pegar os ângulos de referência. Pensa só. Triângulo grande, esse aqui. Triângulo pequeno, esse aqui. Então, o que você vai fazer? Olha só. 2, 12. Então, olha aqui. Quem que está na frente do 30 graus no grandão? O 12, não é? Quem está na frente do 30 graus no pequenininho? O 2.
Ah, mas por que eu fui logo neles? Porque eles só são número. Aqui eu tenho número e aqui eu tenho número. Então, olha lá. Para eu achar a constante, basta ter número em cima e número embaixo em qualquer uma daquelas frações. Então, aqui, ó. Triângulo grande sobre triângulo pequeno. Na frente do ângulo de 30 graus no grandão eu tenho 12. Na frente do ângulo de 30 graus no pequenininho eu tenho 2. Quanto que é 12 dividido por 2? Só pode ser 6. Quem é esse 6? Esse 6 é a minha constante de proporcionalidade. Então, o que significa? Que se eu quero saber esse lado do grandão, tem gente que nem fez essa conta, já conseguiu perceber que do 2 para o 12, eu multiplico por 6. Proporção. Eu só trabalho com multiplicação ou divisão. Então, o que está acontecendo? Se eu quero saber esse lado lá no grandão, a proporção foi multiplicar ele pela constante, que foi 6. Eu não quero achar o H, gente, que é o que está ali. Então, quem que é o H? Quem que é a altura do meu poste? Não é 6. A altura está na frente dos 60 graus. Olha aqui, ó. Quem está na frente dos 60 graus aqui? A minha altura. Então, observa. Se aqui é 6, para eu descobrir a minha altura daqui para cá, eu multiplico pela minha constante. Por quê? Triângulo grande para o triângulo pequeno a gente não multiplica. Então foca aqui que vai ser bem lindo. Quanto que é? 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Então a minha altura da árvore mede 36 metros. Tranquilo? Então depois de ter feito só isso, eu chego que a altura é 36 metros. Viu que eu não precisei fazer conta? Tá bom? Alguns casos de semelhança vão ser importantes igualar isso aqui. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com muitas incógnitas, mas outros casos de semelhança vale muito a pena você ir por esse caminho, que são a maioria. Tá bom? Então, queridos, espero ter ajudado muito vocês, tá bom? Nessa parte de triângulos. Podem fazer exercícios na apostila que eu tenho certeza. Na hora que vocês pegarem lá, vocês vão ver semelhança de triângulo, condição de existência, essas coisinhas, tá? Então, ó. Beijo e muito obrigado por ter acompanhado até o fim. Tá bom? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Fiquem em casa, cuidem-se. Não vamos dar sorte pro azar, tá bom? Beijo!